E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão da FUVEST 2020 sobre energia. O enunciado é o seguinte: um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg? Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa. Aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, nesse exercício a gente tem a seguinte situação acontecendo. A gente tem uma pessoa praticando bungee jumping, ou seja, a pessoa vai saltar daqui de uma altura do viaduto e vai distender a mola, o elástico ao qual ela está presa, até um certo valor. O que o problema pergunta é qual é a constante elástica mínima para que a pessoa consiga executar esse percurso em segurança. Como o problema já dá naquela caixinha de informações que as dimensões da pessoa são desprezíveis, significa que a gente pode tratar a pessoa como um ponto. Isso significa que a altura da pessoa não vai influenciar em nada nas nossas contas. A segunda coisa interessante que o problema fala pra gente é que o sistema é conservativo, porque não existem forças dissipativas. Se não existem forças dissipativas, a primeira coisa que a gente pode pensar de cara é que a energia mecânica vai se conservar. A energia mecânica não vai mudar de um ponto para outro nesse sistema, porque não existe nenhuma força que vai dissipar essa energia. Nesses problemas de energia, de conservação de energia mecânica, o procedimento que a gente adota é o seguinte: a gente calcula a energia mecânica num ponto e a gente calcula a energia mecânica no outro ponto, sendo que esses pontos a gente que escolhe. A partir daí, sabendo que a energia mecânica se conserva, a gente pode igualar a energia mecânica nesses dois pontos que a gente escolheu, e então a gente vai achar a grandeza que a gente quer. Nesse problema não é diferente disso. Então a gente vai ter que calcular a energia mecânica em dois pontos que a gente vai escolher, de acordo com o que o problema está pedindo. Então a gente vai poder igualar a energia mecânica nesses dois pontos e assim obter a grandeza que a gente quer. Nesse caso, o problema pede a constante elástica mínima. Então, primeiramente, vamos escolher um ponto que não depende de energia elástica, porque a gente sabe que é ela que a gente quer. Então, vamos pegar um ponto que não dependa dela, para depois a gente pegar outro ponto que dependa. E aí sim vai ficar mais fácil a gente fazer a nossa conta. Partindo desse raciocínio, o primeiro ponto que eu vou pegar vai ser justamente o ponto em que a pessoa está se soltando, ela está pulando do viaduto. Como nesse problema a gente está trabalhando com energia e existe altura, é muito importante a gente definir um referencial onde a nossa altura é zero, onde todas as alturas com que a gente vai trabalhar vão ser medidas a partir desse ponto que a gente definiu como sendo zero. Eu vou colocar o zero aqui no chão e as alturas subindo. Eu coloquei então o nosso eixo Y aqui apontando para cima, aqui como sendo zero no chão, e as alturas são medidas aqui nesse sentido positivo se a gente está subindo. Esse primeiro ponto onde a gente vai calcular a energia mecânica eu chamei de ponto A. É o ponto em que a pessoa está se soltando. Então, como a gente sempre tem, a energia mecânica em qualquer ponto é a soma da energia potencial com a energia cinética. Nesse caso, a energia potencial ela é subdividida em duas. Energia potencial elástica, porque a gente está trabalhando com um elástico, uma mola, e energia potencial gravitacional, porque tem uma altura. Então, energia mecânica em A, energia potencial gravitacional em A, mais energia potencial elástica em A, mais energia cinética em A. Bom, se a pessoa está se soltando, ela não tem velocidade ainda, então a velocidade no ponto A é zero. Se a velocidade no ponto A é igual a zero, se ele está partindo do repouso, está se soltando a partir do ponto A, então a gente tem que a energia cinética vai ser zero também. Agora, a energia potencial elástica também vai ser zero, por quê? Porque a partir desse ponto em que a pessoa está se soltando, não existe deformação da mola. Não existe uma distensão da mola nesse ponto, então a gente não tem energia potencial elástica. Então a gente também pode eliminar esse termo aqui. Consequentemente, a energia mecânica no ponto A vai ser simplesmente energia potencial gravitacional no ponto A. Então agora a gente pode calcular a energia mecânica no ponto A e substituir pelos valores que a gente tem. A energia mecânica no ponto A, então, vai ser massa vezes a gravidade vezes a posição da altura no ponto A. Nesse caso vai ser H, porque a gente colocou o referencial zero aqui no chão. Então, MGH.
A gente pode substituir aqui os valores que a gente tem. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser igual a 120, que seria a massa, vezes 10, que é o G, que é a gravidade, vezes a altura 30 metros. Essa multiplicação aqui implica que a energia mecânica no ponto A vai ser de 36.000 joules. Vamos guardar bem esse resultado porque a gente precisa agora calcular a energia mecânica em outro ponto. Sabendo que o sistema é conservativo, a energia mecânica nesse outro ponto que a gente utilizar para calcular tem que ser igual à energia mecânica em A, que é 36.000 joules, que a gente acabou de calcular, porque o sistema não dissipa energia. Agora a questão que a gente deve se perguntar é que ponto que a gente deve escolher que vai fornecer a constante elástica mínima para que a pessoa consiga executar esse movimento em segurança. Bom, vamos analisar a expressão da energia potencial elástica então. A gente sabe que como o sistema é conservativo, toda essa soma de energia potencial com energia cinética está associada com um valor constante. Como a gente acabou de perceber pelo ponto A, esse valor constante é 36.000 joules. Mas agora a gente quer voltar nossa atenção simplesmente para a energia potencial elástica para a gente conseguir achar qual é o ponto adequado para a gente achar a constante elástica mínima para ele executar esse movimento. A expressão da energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado dividido por 2. X representa a deformação da mola e o K a constante elástica. Bom, a menos da soma dessa energia potencial elástica, dessa expressão de energia potencial elástica, com as outras energias, a gente tem que esse valor está associado com um valor constante. Então, a gente pode igualar isso aqui com um valor constante. É legítimo a gente igualar isso aqui com um valor constante, porque vai ter apenas uma diferença em relação às outras energias, porque é, na verdade, a soma das energias que é um valor constante, energia mecânica. Mas isso aqui tudo também, se a gente pode pensar que ele está associado com um valor que vai ser constante. Então agora a gente tem que pensar o seguinte: se isso aqui está associado com um valor constante, se eu aumentar a deformação da mola, se eu aumentar o x, eu preciso diminuir o k para conseguir manter esse valor constante, ou seja, um fator tem que balancear o outro. Se eu aumento a deformação da mola, eu tenho que diminuir a constante elástica da mola. Então agora com esse raciocínio a gente consegue achar qual que é o ponto mais adequado para a gente achar a constante elástica mínima para que ele execute esse movimento. Bom, se eu quero achar a constante elástica mínima, então eu preciso achar o valor de x que seja máximo, porque quanto maior a deformação, menor vai ser a constante elástica, se eu estou associando isso aqui com um valor constante. Beleza, se a gente está tratando a pessoa como um ponto material, isso é, a altura da pessoa é desprezível, então a gente pode considerar que essa pessoa está vindo até o chão. Porque perceba que se a pessoa chegar até o chão, a gente vai ter um ponto em que ela vai estar na máxima deformação do elástico. Então é justamente nesse ponto aqui, quando ela chega no chão, que a gente tem que calcular a energia mecânica. Porque esse ponto vai fornecer pra gente qual que vai ser a constante elástica mínima. Justamente pelo fato de que aqui no chão a mola tem uma deformação máxima. Não tem como ela ser deformada além do chão. Então se a gente está na deformação máxima, a gente vai achar o K mínimo. Chamando aqui no chão então de ponto B, vamos calcular a energia mecânica no ponto B, que seria o ponto mais baixo da trajetória antes que ela volte aqui para cima do viaduto. Então ela vai fazer esse percurso aqui de descer, chegou no ponto B, depois ela vai retornar aqui para o ponto A. Assim como a gente fez para o ponto A, então, energia mecânica no ponto B é a energia potencial gravitacional no ponto B, mais energia potencial elástica no ponto B, mais energia cinética no ponto B. De cara, a gente já pode perceber que a energia potencial gravitacional no ponto B é zero, porque o ponto B está justamente aqui no chão, que foi onde a gente adotou que a altura é zero. Então aqui a gente já tem que esse valor é nulo. Agora, o que a gente faz com a energia cinética? Bom, perceba que a trajetória executada pela pessoa está representada aqui nessas linhas tracejadas de preto. A pessoa se solta a partir do ponto A e aqui no ponto B, onde ela está no chão, é justamente o ponto onde ela para, porque ela vai começar a inverter o sentido do movimento. Em todas as situações físicas que a gente tem essa condição da pessoa executando um movimento num sentido e de repente ela começa a executar o movimento no sentido oposto, justamente nesse ponto em que a pessoa inverteu o sentido do movimento, ela para. Nesse ponto ela tem velocidade igual a zero porque ela vai passar a executar o movimento num outro sentido a partir daquele ponto. Como o ponto B é justamente esse ponto
em que há uma interrupção do movimento de descida da pessoa, e então ela passa a subir, existe uma inversão no sentido de movimento e, portanto, nesse ponto, ela momentaneamente para que seja possível ela inverter o sentido de movimento. Com isso, a gente tem que a energia cinética no ponto B tem que ser igual a zero. Dessa forma, a gente tem que a energia mecânica no ponto B é simplesmente energia potencial elástica no ponto B. Bom, então a energia mecânica no ponto B é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Agora, quem que vai ser o nosso x? Quando a mola está na posição relaxada, ela tem um comprimento de 10 metros. Então, a mola relaxada, por exemplo, a pessoa se solta a partir desse ponto, a mola está relaxada. A mola não se distende até que ultrapasse um comprimento de 10 metros. Então, vai existir uma deformação da mola a partir do momento em que a pessoa ultrapassar o comprimento da mola de 10 metros. Então, por exemplo, se a gente supor que daqui até aqui a gente tem um comprimento de 10 metros, até esse ponto não existe distensão da mola. A mola está na posição relaxada, porque ela está com um comprimento x relaxado que é igual a 10 metros. Isso significa que a deformação da mola tem que ser medida a partir desse ponto. Então, perceba que aqui no ponto B existe um comprimento total da mola de 30 metros. Toda essa mola aqui distendida está com um comprimento de 30 metros. Se o comprimento relaxado dela é igual a 10 metros e ela está com um comprimento de 30, significa que ela está 20 metros deformada. Então aqui, por exemplo, a gente poderia colocar isso em forma de equação da seguinte maneira. X ao quadrado a gente pode substituir por h menos o x relaxado. Tudo isso ao quadrado sobre 2, porque isso aqui vai dar justamente a deformação máxima para a gente, que seria a deformação no ponto B. Então agora é só a gente substituir os dados. A energia mecânica, então, no ponto B vai ser igual a K, que é justamente o valor que a gente quer, que já vai chamar de K mínimo. Aqui a gente tem H, 30, menos X relaxado, comprimento relaxado, que é igual a 10. Tudo isso ao quadrado sobre 2. Dessa forma, a gente vai ter K mínimo, que é o que a gente quer, vezes 20 ao quadrado sobre 2. A gente pode substituir 20 ao quadrado por 400, então a gente vai ter a seguinte coisa. Energia mecânica no ponto B é igual a 400 vezes K mínimo sobre 2. 400 sobre 2, fazendo essa divisão aqui, a gente tem 200. Então, a energia mecânica no ponto B é igual a 200 vezes a constante elástica mínima para que ele execute esse movimento. Sabendo então que o sistema é conservativo, a energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica no ponto A. Então basta a gente igualar 200 vezes K mínimo com esse valor que a gente achou aqui no ponto A. Bom, então como o sistema é conservativo, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B, então a gente tem que 36.000 tem que ser igual a 200 vezes o K mínimo. A gente pode cortar esses dois zeros aqui, então a gente tem que 360 é igual a 2 vezes K mínimo. Passando esse 2 dividindo 360, a gente vai ter que K mínimo tem que ser igual a 360 dividido por 2. Executando essa divisão aqui, a resposta que a gente obtém é que K mínimo é igual a 180 newtons por metro. E esse valor corresponde à alternativa E do exercício.